Pessoal, nesse vídeo aqui vocês vão me ver um pouco travando, só no começo, tá? Mas é porque eu tava rodando um código em Python e meu notebook não tava aguentando um pouco. Então, sim, eu estou bem. O problema foi meu computador que tava sofrendo um bichinho. Mas é isso e espero que vocês gostem do vídeo. Se você gosta de survey, eu acredito que esse vídeo é para você. Eu quero explicar como eu apliquei essa estratégia de pesquisa na minha monografia, quais foram os itens que eu tive mais dificuldade e algumas questões na prática mesmo, ou seja, no questionário em si, que eu acho válido a gente colocar. Trouxe aqui um resumo, modos de construir um questionário científico com o ChatGPT, Patrick, sim, eu pesquisei, fiz alguns levantamentos para ver se eu sabia de todas as opções, mas enfim, a pesquisa tem muito esse lado criativo, e o que eu acho muito legal. Como vocês podem ver, tem aqui uma opção de criar do zero, ou seja, você vai criar o seu questionário com as suas perguntas, você tem como adaptar também, é uma escala que ela já existe em algum lugar. Você pode usar um pronto, ou seja, você pegou exatamente aquele questionário que fulano aplicou, sei lá, em Amazonas e você quer aplicar esse mesmo questionário em São Paulo. Também é uma possibilidade. Tem como você utilizar híbrido, ou seja, já tem uma escala aqui, mas você, tá, eu vou colocar outra escala, vou criar outro conjunto de itens para poder fazer uma análise. Tem a tradução e retrotradução, que basicamente você vai pegar uma escala internacional de outra língua e vai adaptar aqui para no contexto brasileiro. Tem um Delphi também, que é a questão de painel de especialista, que significa você vai pegar um conjunto de especialistas, pode ser professores ou pode ser também gestores de um determinado ramo e você quer ali construir um questionário. Você também pode pegar esse item bank. Eu confesso que essa parte aqui nunca tinha ouvido falar, né? Itens de repositório, isso eu não tinha ouvido falar. Por exemplo, pelo que eu entendi, você vai pegar um questionário do IBGE ou um outro questionário global e vai aplicar em um determinado local. Porque o IBGE, né, já geralmente é aplicado já aqui no Brasil, mas supondo que você vá pegar um questionário mais amplo ou que não seja tão comum de ser aplicado. Tem um grounded também, que você vai faz uma análise mais qualitativa, mais teórica, e a partir disso você constrói o seu questionário. E essa IA assistida é nova, isso aqui provavelmente foi a IA, o próprio ChatGPT dizendo: opa, vou me colocar aqui para dizer que também é uma possibilidade. Eu acredito que sim, pode ser uma possibilidade, mas eu nunca vi um trabalho com IA assistida, um desenvolvimento de um questionário com IA assistida. Agora a gente pegou um resumo aqui, tá, de algumas possibilidades para construir um questionário e eu quero mostrar para vocês, eu estou aqui com o meu roteiro, o contexto. Eu apliquei um questionário no meu TCC, na minha monografia, né? Eu trabalho ali final da graduação, mas a ideia que eu queria de fato era mensurar a utilização do e-commerce e também do risco financeiro percebido e se essas variáveis, elas influenciariam na intenção de compra. Calma que eu vou explicar somente com esse modelo aqui. Quando a gente está trabalhando principalmente em áreas mais subjetivas, ciências humanas, ciências sociais, há possibilidades que a gente pode, ou pelo menos tenta, mensurar fatores latentes. O que seriam esses fatores latentes? Pense, por exemplo, vontade de comer pizza. Eu gosto. Não, mas pensem que você tem uma vontade de comer pizza ou fazer qualquer outra coisa. Como é que a gente mensuraria essa vontade? Mensurar isso é complicado. Vocês concordam? Por exemplo, você tem 5 vontades, eu tenho 3 vontades. Ah, minha vontade é alta, minha vontade é baixa. Mas o que seria vontade alta, vontade baixa? Então, essa subjetividade eu acredito que é um dos principais desafios quando a gente fala sobre uma pesquisa quantitativa na área social humana, certo? Mas a gente tenta fazer isso. E aqui, por exemplo, como vocês podem ver, eu vou só pegar esse fator latente aqui, cada bolinha dessa é um fator latente, certo? E eu vou pegar isso aqui, que é a intenção de compra. Tentar fazer com que esse modelo aqui ele
explique a intenção de compra. Basicamente é isso. Então eu tenho aqui uma utilidade percebida, facilidade de uso percebida, a atitude em relação ao uso, o risco financeiro percebido e a intenção de compra. Pronto. A ideia é essa. Isso aqui se chama modelagem de equações estruturais, mas eu não vou entrar muito nesse assunto, e aí são cenas para próximos vídeos, mas a ideia é essa, é mensurar fatores que são muito subjetivos, e aí a gente tenta superar essa barreira da subjetividade com técnicas estatísticas. E aí, pegando aqui a intenção de compra, eu retornei aqui para minha monografia e como vocês podem ver, isso aqui é um construto, pode ser chamado de construto, fato latente, enfim, tem essas duas terminologias. Eu não me recordo se tem outra nomenclatura, tá? Mas eu já ouvi falar essas duas. Então, a gente vai ter alguns itens e esses itens, eles são considerados capazes de serem mensurados. Então, a gente geralmente utiliza a escala Likert, eu pelo menos, de 1 a 5, e aí a gente vai e começa a mensurar. De 1 a 5, há uma grande chance de eu fazer alguma compra online em um futuro próximo. Então, a gente vai fazendo essa aplicação desse questionário e por aí sucessivamente até com que a gente colete uma quantidade X para que a amostra seja significativa mediante a população. Pronto. O contexto está explicado. Agora, eu quero mostrar aqui para vocês o questionário de fato, tá? Então, eu apliquei aqui utilizando o Google Forms. Primeira coisa que vocês precisam prestar atenção, pessoal, é na apresentação. Então, de cara, como vocês podem ver, eu já coloquei aqui Universidade Federal do Cariri. Então, para que os respondentes eles se sintam mais confortáveis de, putz, é algo sério, não é uma brincadeirazinha, não é golpe, não é, enfim, é olhar e de cara já, opa, tem uma instituição aqui. Então, a primeira ideia que eu fiz para e coloquei essa logo da universidade é para mostrar, opa, calma aí que não é brincadeira, tá? E assim, pessoal, a intenção de responder questionário, no Brasil principalmente, não é muito baixa. Eu acredito que não exista alguém que acorde e diga: meu Deus, eu quero muito responder um questionário. Então, a gente tem que criar mecanismos, ferramentas que, primeiro, seja fácil, segundo, seja rápido e, terceiro, seja compreensível, certo? Então, primeiro aqui, eu falei já de cara, né? Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa, e eu já coloco o termo também de consentimento livre e esclarecido. Então, tem outra questão também, que é se a pessoa aceita ou se ela não aceita participar da pesquisa. E aqui, pessoal, já tem um condicional. Por exemplo, você vai ter aqui, a pessoa vai aceitar, então ela vai para a próxima sessão. Se ela não quiser responder ou não aceita, infelizmente ela não vai ter acesso ao questionário e a gente vai dar tchau para ela. E aí, pronto. Tchau, beleza, obrigado por ter lido o termo de consentimento e a apresentação. E aí, pessoal, um ponto aqui interessante. Eu não vou passar, tá? Enfim, passo a passo, num questionário em si, num conteúdo em si, até porque o Google Forms ele é bem dinâmico, é sugestivo, você clica aqui, adiciona pergunta, você pode adicionar imagem, vídeo, enfim, ele é bem sugestivo. Ah, o que vocês podem ver é que eu aplico algumas perguntas condicionais. Então, você realizou alguma compra online entre março de 2020 até o atual momento? E aí, se a pessoa dissesse sim, ela ia para a próxima sessão. Se não, finalizaria o questionário. Porque a ideia que eu estava querendo era pesquisar esse grupo aqui, essas pessoas que realizaram compra durante o início da pandemia até aquele momento onde situava. Antes da pandemia, você fazia compras online, também era um ponto interessante, mas não foi condicional, foi apenas para ter um agrupamento maior. E aí, outro ponto que eu acho interessante aqui, enfim, aqui começa a ser as pesquisas, as perguntas, né, os itens, mas, pessoal, eu estou baixando aqui porque eu não sei de cabeça onde era que está. Aqui. Apenas nessa questão, marque a alternativa discordo totalmente. Por que eu coloquei essa pergunta? Para ver se a pessoa está prestando atenção.
Porque às vezes o pessoal vai responder, vai dizer: "Não, eu vou ajudar, vou responder sim, com toda certeza", mas responde de qualquer jeito. E esse item, tá, tem mais 3 por aqui, mas esses itens aqui é justamente para pegar essas pessoas que respondem de qualquer jeito e eliminar da análise, porque não faz sentido. Se a pessoa não prestou atenção nesse item, será que realmente faz sentido colocar ela na nossa amostra? Acredito que não é interessante, tá? Eu não recomendo. Agora, esse é um ponto do questionário em si, né? Agora vamos aqui para as configurações. Primeiro, uma coisa interessante que eu coloquei foi mostrar a barra de progresso. Se a sua pesquisa for muito grande, for com muitos itens, o que eu não recomendo, pessoal, porque, sinceramente, responder questionário, nossa senhora, tem gente que não gosta. Eu respondo porque é difícil, eu sei que é difícil conseguir respondente, eu já passei por isso, e eu sei que eu vou passar outras vezes quando eu quiser aplicar uma pesquisa que eu queira dados primários, né? Mas, se a sua pesquisa for pequena, você coloca mostrar a barra de progresso, porque isso vai mostrar para a pessoa que ela vai ver, nossa, é rápido, eu já estou aqui em 60%, em 80%. Agora, se sua pesquisa for muito grande, 50 itens, 60 itens, eu acho que até 30 itens eu já acho demais. Faça 2 pesquisas, 3 pesquisas, mas meter 30 itens para uma pessoa responder, complexo. E aí eu não recomendo que você bote essa barra de progresso, certo? Embaralhar a ordem das perguntas também é interessante, porque quando a gente coloca aqui nessa ordem, as perguntas, elas vão estar nessa ordem aqui do TCC, aqui. Vai estar a primeira, a segunda, a terceira, e é bom sempre misturar as questões, porque, por exemplo, olha essa, comprar pela internet é mais rápido, comprar pela internet é mais produtivo. A pessoa pode perceber que tem de fato um agrupamento aqui, e isso influenciaria até mesmo na análise do construto em si. Então eu recomendo, por exemplo, vai ter essa primeira pergunta e depois vai ter essa aqui. Há uma grande chance de eu fazer. Vai ter essa pergunta aqui e vai ter outra aqui. Enfim, é interessante fazer embaralhar esses itens. Outro ponto também, mensagem de confirmação após o envio. Eu tentei dar uma pegada aí de amigável, então isso, pelo que eu percebi, ajudou bastante no sentido de compartilhamento, ou seja, as pessoas realmente compartilhavam com outras pessoas e aí eu conseguia mais respostas. Lembrando, eu consegui, eu acredito, mais de 1000 respostas para essa minha pesquisa. Então, assim, foi bem interessante. Eu coloquei um texto aqui, né, como eu falei, amigável, para conseguir mais pessoas compartilhando. Tornar as perguntas obrigatórias por padrão, tem essa opção aqui no Google Forms que você consegue deixar todas as perguntas obrigatórias. Vejam que tem um asterisco aqui, ó, vermelho, que está dizendo que ela é obrigatória. E automaticamente aqui, para você não ficar uma por uma, clicando aqui para poder deixá-la obrigatória. Então é isso, pessoal. A ideia aqui é mostrar, dar aqui algumas dicas para vocês da utilização do questionário, também dos itens pegadinhas, porque isso me ajudou muito. Eu falei para vocês que eu consegui mais de 1000 respostas. Acredito que umas 150 talvez não estavam prestando atenção, eu não me lembro, né? Faz o que? Uns 3 anos, 4 anos que eu apliquei essa pesquisa. Mas é isso. Eu espero que eu tenha ajudado com essas dicas. É um vídeo curto mesmo, mas para mostrar para vocês como é que eu utilizei o Google Forms, como é que eu fiz a pesquisa, né? Mostrar um pouquinho ali a questão de como é que constrói. Se você quiser algo mais detalhado, não, eu ainda não tenho um curso sobre isso, mas eu vou fazer. Mas deixe um comentário que, a depender da sua dúvida, isso pode me gerar outra ideia para fazer um vídeo mais detalhado sobre um determinado assunto que eu falei. Então é isso e até o próximo vídeo.